Estudo dos gases. O assunto gases, ele é um assunto que vai ser trabalhado tanto na física como na química. A gente vai começar a trabalhar aqui na química, porque ele é pré-requisito para a parte de cálculo estequiométrico. Nos vestibulares, de maneira geral, quando cai gases na prova de química, o assunto ele vem atrelado à estequiometria. Então, por conta disso, a gente vem nessa sequência, né? Eu trabalho mol, massa molar, fizemos exercícios na semana passada. Aí a gente entra em gases, vamos trabalhar uma parte aqui na química, e depois, quando a gente for entrar na termodinâmica, lá na física, eu vou ter que voltar a falar de gases. Por quê? Por que eu vou ter que trabalhar gases em duas disciplinas, né? Por que eu não faço de uma vez só? Porque, a bem da verdade, gurizada, o que me interessa aqui na química, quando eu estou trabalhando com gases, né? Especificamente. Na química, o que me interessa não é a mesma coisa que me interessa na física. Os conceitos que eu vou usar aqui, não que eles não sejam usados na física, mas não adianta eu trabalhar esses conceitos lá na física. O que eu vou precisar ali é uma outra questão. Vocês vão perceber ao longo do curso isso, tá? A gente vai, terminando a parte de termologia, que a gente está na física, a gente vai entrar na parte de termodinâmica, tá? Com a parte de trabalho, energia, e aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui na química? Vamos colocar aqui um sumário. Aqui. Então, essa tela contém aquilo do que você precisa saber. Tá? É aquilo que você precisa entender de gases, sobretudo na química. Né? A gente tem bastante coisa para comentar, então não acredito que a gente vai conseguir trabalhar uma aula só de teoria. A gente vai precisar pelo menos de 2 aulas, acredito eu, 2 aulas. Vamos ver. Então, a gente vai começar falando de teoria cinética dos gases, né? Lembrando que tudo que eu estudo na física e na química, eu estudo me baseando em algum modelo, né? Então, quando a gente fala em modelo atômico, quando a gente fala em teoria de ligação química, você pode perceber que todo estudo ele vai ser pautado a partir de uma teoria. Então, a teoria que a gente vai usar para estudar os gases, ela é chamada de teoria cinética dos gases ideais. E a gente vai discutir o porquê que ela tem esse nome. Depois a gente vai falar sobre estado de um gás. Então, o que é o estado de um gás? Opa! O que é o estado de um gás? Ah, Adão, o estado de um gás é o estado gasoso? Não, a gente não está falando de estado físico aqui. A gente vai falar de condições de um gás. E para isso eu vou ter que falar de variáveis. Né? O que são as variáveis de um gás? Pressão, volume e temperatura. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Depois a gente entra nos processos de transformação gasosa, que é um assunto que a física gosta muito. A gente vai falar aqui na química um pouco, mas a física gosta bem mais do que a gente aqui na química, né? Que é aquela parte que eu falei para vocês, que ela tem muito mais a ver com a termodinâmica, lá na física, do que aqui na química. O que a gente gosta muito de usar é a equação de Clapeyron, PV-NRT. Essa na química é bastante utilizada, né? Por quê? Porque ela relaciona as variáveis de um gás, pressão, volume, temperatura, com o número de mols, que é o que eu quero. Aqui na química, a gente quer, a partir de variáveis de estado, determinar o número de mols de gás. Por quê? Quando eu consigo fazer isso, eu aplico isso na estequiometria. Tá? Então, o PV-NRT é o Clapeyron. Depois a gente fala de uma coisa importante também na física, na química, que é a hipótese de Avogadro, que é um assunto que vai ajudar a gente também a entender um pouco mais da estequiometria, quando se trata de gases. Peraí, gente. Deixa eu só apertar o laser aqui. Tá? A hipótese de Avogadro. O que é a hipótese de Avogadro? Que, na verdade, não é uma hipótese. É que na época em que ele lançou, né, era uma hipótese. E depois a gente fala de misturas gasosas. Isso aqui já esses dois últimos itens aqui, né, a partir de misturas gasosas e a lei de Graham, elas são já meio rodapé de caderno, tá? Já não são mais considerados assuntos tão importantes, tá? Se eu fosse arriscar para o Enem o que cai de gases, equação de Clapeyron. Então, se eu sei mexer com a equação de Clapeyron, já é um bom caminho, tá bom? Beleza? Então, bastante coisa para a gente falar. Deixa eu trocar aqui. Se quiserem tirar print desse slide, para a gente já começar a nossa aula, então.
Bom, vamos começar caracterizando um gás com aquilo que a gente já conhece, né? Quando eu falo em gás, eu estou falando de um estado físico específico da matéria. Assim como sólido, assim como líquido, a gente, nas condições do nosso planeta, a gente consegue presenciar a matéria, né, em 3 estados físicos. E o gás, ele tem algumas características que o tornam especial no seu estudo. Sobretudo, a capacidade que o gás tem de ocupar volumes muito diferentes, né? Quando a gente compara o estado gasoso com o sólido e com o líquido, a gente vai perceber que, vamos puxar um pouquinho aqui, né? Coisa meio básica. Quando eu falo em estado sólido, do ponto de vista macroscópico, eu posso olhar para um sólido e perceber que o sólido ele tem uma forma definida. Então vamos anotar aqui, ó, fazer um resuminho. Ó, vamos colocar aqui, sólido. De maneira bem geral, o sólido ele tem uma forma e volume definidos. Então, por exemplo, quando você pega um objeto sólido na tua frente e olha para ele, ele tem um volume, certo? Fixo, tá ali. E a forma também é fixa. Então eu pego aqui, vou pegar aqui uma calculadora, ó, eu tenho um objeto com uma forma definida e um volume específico. Ah, mas o volume de um sólido pode variar? Claro que pode. Claro que pode. Quando você aquece ou quando você resfria, um sólido muda o volume. A gente vai estudar isso na física. Mas a variação de volume de um sólido é praticamente desprezível. Praticamente não varia o seu volume, né? Mesmo quando você aquece ele. Quando eu penso num líquido, eu penso num estado físico que tem volume definido, mas a forma não, né? Espera aí, deixa eu escrever aqui, ó. Forma variável e volume definido. O que eu quero dizer com volume definido? Imagina que você pegue uma jarra e coloque 1 litro de água nessa jarra, né? Quando você colocar 1 litro de água na jarra, você vai perceber que a água vai assumir a forma da jarra, certo? E o volume dela vai ter 1 litro. Se você transferir esse líquido para um outro recipiente, ele vai assumir a forma do recipiente, certo? Porém, ele vai continuar com 1 litro. Então, o volume de um sólido, o volume de um líquido, ele é fixo, né? E a gente pode até entrar aqui numa explicação breve, né, para tentar entender por que isso acontece. Por que o volume de um sólido é fixo e de um líquido também? Por causa das forças intermoleculares, que a gente logo menos vai entrar na parte de química. Tá? Só que quando eu falo em gás, aí a história muda, né? Por quê? O gás, gente, ele tem tanto a forma e o volume, tanto a forma como o volume são variáveis. Isso é meio faz sentido, certo? Por exemplo, eu estou aqui na sala, eu estou aqui no meu quarto, no escritório, dando aula para vocês. E aqui tem gás. Nós temos uma atmosfera aqui. Vocês também aí têm a sua atmosfera. O gás que está nessa sala aqui, ele está ocupando todo o volume da sala. E ele está ocupando o volume da sala que tem a forma de um paralelepípedo, mais ou menos, né? Muito bem, se eu pegar esse gás e colocar ele num outro recipiente, eu consigo colocar esse gás num recipiente menor? Consigo. Consigo. Eu poderia, com certeza, sem medo de errar, eu poderia pegar todo o gás que está aqui na minha sala e colocar dentro de uma garrafa. Eu conseguiria colocar. Tá? Talvez alguns de vocês devam estar pensando aí. Fala, bom, Dan, mas se eu colocar todo o gás que está aqui nessa sala numa garrafa, a pressão vai aumentar. Vai. Mas eu consigo, certo? Coisa que eu não consigo com sólido e líquido.
O sólido ele tem um volume fixo. Então, se você tentar colocar ele num recipiente menor, ele não vai caber. O líquido é a mesma coisa. Se você tentar colocar uma quantidade de líquido, um volume, num recipiente menor, ele não vai caber. Só que com gás a coisa muda. Então a gente vai perceber que o gás ele é bem particular. E em função disso, ele tem algumas propriedades que vale a pena a gente citar, que estão aqui na tela. Então a massa, que é uma coisa que é meio óbvia, né? Se o gás é um estado da matéria, então é claro que ele tem massa, certo? Então aqui, ó, o gás ele tem massa. Tá? O gás tem um volume extremamente variável, eu consigo variar o volume de um gás muitas vezes, tá? Eu consigo aumentar o volume de um gás muitas vezes, eu consigo diminuir o volume de um gás muitas vezes, tá? A dilatação e a compressão são muito pronunciadas. Então, quer dizer, se o volume de um gás varia muito, é porque ele consegue se dilatar muito, certo? Força nas paredes do recipiente. Essa parte ela é muito importante, né? A gente, de maneira geral, imagina que as moléculas elas têm um movimento característico. Não importa o estado físico que a substância esteja, as moléculas se movimentam. Conforme as moléculas se movimentam, é natural a gente imaginar que elas colidam com as paredes do recipiente. Então, imagina, por exemplo, um gás, você vai encher um balão de festas. Então, você vai lá, sopra e coloca gás lá dentro. A parede do balão de borracha, ela fica dura, certo? Por que ela fica dura? Porque as moléculas estão forçando as paredes, como se o gás quisesse sair a todo momento. O gás ele tem essa característica, né, de ser expansora. Ele sai, ele vaza. O gás é muito... Vou usar uma palavra que nem sei se existe, mas vocês vão entender. Um gás é muito vazável. Vazável é boa. E essa capacidade do gás escapar, ela tem nome. Ela se chama difusão. Difusão. Né? Quando a gente, por exemplo, você está num ambiente, sabe aqueles aerossol que você coloca que você compra no mercado para deixar o ambiente cheiroso? Quando você aperta o aerossol, o gás ele se espalha e ele acaba impregnando o ambiente com aquele cheiro, né? Então, indústrias, por exemplo, que trabalham com gases, indústria que produz cloro, indústria que produz flúor, elas são indústrias que têm um setor de segurança muito exigente. Por quê? Porque o vazamento de gás ele é muito perigoso, né? Se um gás que vaza é tóxico, ele pode contaminar quarteirões, né? Você tem vários episódios na história aí de acidentes que aconteceram em indústrias, né? E até mesmo na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra, com as armas químicas, né? Algumas armas químicas eram bombas de gás, né? Tem até um episódio bem conhecido do exército alemão, né? Ele tem um químico muito famoso chamado, vocês já devem ter ouvido falar dele, Fritz Haber. Eu vou falar sobre ele na parte de equilíbrio. O Fritz Haber era um químico muito famoso na época do nazismo, na Segunda Guerra, e ele era aliado, ele era simpatizante do movimento nazista, digamos assim. E ele era muito amigo do Einstein, grandes amigos. O Einstein, inclusive, ficou na casa dele numa época em que ele estava num processo de divórcio com a esposa, né? De separação, ele acabou ficando na casa do Einstein. Muito bem. E aí o Haber, que era o químico, né? O loucão lá, ele desenvolveu uma bomba, que era uma bomba que você soltava e essa bomba explodia, mas na verdade ela não tinha um explosivo propriamente, ela tinha um gás. Isso, o pessoal está falando aqui do agente laranja. Exatamente, o agente laranja. Você tem vários, tem o agente laranja, você tem o fosgênio, tem vários, mas o agente laranja era o mais famoso. E aí, o que acontecia? Qual que era a ideia? Você soltava a bomba, você não precisava chegar próximo ao pelotão para disparar, e o gás era arrastado e matava o pelotão inimigo. E aí, conta a história que numa dos primeiros testes com a bomba, o exército alemão
se não me engano, tá, gente? Posso estar falando besteira, mas se não me engano, era uma batalha com o exército francês. Um pelotão lá dos aliados do exército francês. E aí, o que os caras fizeram? O pelotão do exército alemão soltou a bomba. Pum! Só que na hora que eles soltaram a bomba, próximo ao exército francês, começou a vir uma rajada de vento contra o pelotão alemão. E aí arrastou o agente laranja contra os próprios soldados. Em vez de arrastar para o exército inimigo, acabou arrastando o agente laranja para o próprio pelotão. Morreu muita gente ali. Né? Então, a lei de Graham, né, só para fazer uma ponte com a aula, a lei de Graham, ela fala sobre a velocidade com que um gás se espalha. Então, a difusão, né, que é esse processo aí de espalhamento, a velocidade com que esse processo ocorre, ela vai depender de algumas questões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa velocidade de difusão de gases, tá bom? Então, o estado gasoso, ele é peculiar no que diz respeito a essa questão de volume, né, que varia muito, tá? E essa questão da pressão que o gás exerce. Não que um líquido não exerça pressão, né, gente? Claro que exerce. Tanto é que a gente estuda uma parte, né, dedicada à pressão chamada hidrostática. Vai falar sobre pressão de líquido. Então, o conceito de pressão, ele é um conceito bem amplo. A gente vai falar sobre ele aqui na química, na física, tá? E na física, especificamente, a gente vai falar sobre pressão de gás e pressão de líquido também, tá? Que é um assunto que o Enem adora, hidrostática. Tá? Então, vocês vejam que é uma aula meio pé lá, pé aqui, né? Pé na física, pé na química, tá bom? Bom, o que eu preciso fazer agora, então? Já entendi o que eu vou estudar. Eu preciso tentar olhar para um gás microscopicamente. Então, eu vou trocar aqui o slide. Se quiserem tirar o print, podem tirar. Por favor. Vamos lá. Bom, para a gente poder entender o comportamento de um gás, a gente precisa criar um modelo para ele, tá? E esse modelo, gente, ele foi criado usando a física, a mecânica como alicerce, vamos dizer assim. Lembra que eu já falei para vocês que a gente vai entrar agora na física, né? A parte mais importante da física para o vestibular, que é a física de Newton. Então, a gente vai terminando agora a composição de movimentos, né? A gente vai entrar na parte de leis de Newton. As leis de Newton, elas são usadas em uma série de segmentos da física clássica, que é essa física que a gente estuda para o vestibular, né? Então, eu não consigo entender gases se eu não entender um pouco de lei de Newton. Vocês vão entender que, para nós aqui, o gás ele é formado por partículas, tá? E essas partículas têm um comportamento físico. E a partir do momento que eu entendo esse comportamento físico, eu consigo entender, por exemplo, por que um gás tem pressão, por que um gás tem temperatura, né? Qual a relação disso no macro e no micro, tá? Então, aqui eu coloquei uma estrutura com 4 tópicos para a gente poder falar um pouquinho sobre a teoria cinética dos gases, tá? Em livros ela pode aparecer como gás perfeito ou como gás ideal, tá? A gente estuda muita coisa ideal na química e na física, né? Vocês já devem ter reparado isso. Por exemplo, quando a gente estudou queda livre, a gente admitiu que o estudo da queda livre era feito no vácuo, mesmo sabendo que aqui no nosso planeta a queda não acontece no vácuo, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz uma aproximação? Para tornar o estudo mais simples. Então, se você quer entender um fenômeno, começa pelo simples e depois vai para o complexo. Então, eu preciso estudar o gás da maneira mais simples que eu puder. Então, esse gás que eu vou criar aqui, ele é um gás chamado ideal. Tá? E o que ele tem de tão especial? Então, vamos ler aqui e aí a gente destaca a frase que é importante. Bom, o gás é formado por partículas, certo? Cada partícula é uma bolinha dessas que vocês estão vendo aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, tá vendo?
Então, você imagina que cada bolotinha dessa aqui é uma molécula de gás, tá? Essas moléculas, elas são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas, que o tamanho delas é desprezível. Tudo bem? Até aí, uma coisa que faz totalmente sentido, né? Os gases são feitos por moléculas pequenas, em geral, né? Mesmo se você pegar, a gente estava falando agora há pouco do agente laranja, né? Que citaram aqui no chat. A mesma molécula de agente laranja, que é uma molécula grande, ela, para os padrões de moléculas, elas são pequenas, né? Quando você compara, por exemplo, a molécula de um gás com uma molécula de proteína, o tamanho é absurdo, diferente. Né? Então, quando ele fala assim que o gás, as moléculas de gás, elas têm um volume considerado nulo em relação ao volume que o próprio gás ocupa. Então, quer dizer, o gás ele ocupa um volume, tá? Esse volume ele não é um volume pequeno, mas as moléculas que constituem este gás são pequenas demais, tá? É nesse sentido que a frase está tentando falar. Outra coisa importante, as moléculas elas se movimentam. Elas se movimentam, tá? E aqui a gente já vai entrar um pouquinho com a física. Como é que é o movimento dessas moléculas? O movimento delas é um movimento retilíneo e uniforme. Tá? Ou seja, a molécula, para nós, ela vai se movimentar de maneira retilínea e com velocidade constante. Com velocidade constante. Por que essa informação é importante? Ela é importante por quê? Porque a partir do momento que você admite que as moléculas estão com velocidade constante, significa que não tem aceleração. As moléculas não têm aceleração. E se as moléculas não têm aceleração, quer dizer que a força resultante nas moléculas é zero. Né? Uma das 3 leis de Newton afirma que se um corpo não tiver força agindo sobre ele, esse corpo não pode acelerar de forma nenhuma. Isso é conhecido como primeira lei de Newton, que talvez vocês conheçam com o nome de princípio da inércia. Né? Mas basicamente ela fala basicamente isso. Olha, só que ele não fala exatamente com essas palavras, tá? Eu tô dando uma mastigada na lei da inércia. Ela diz assim, olha, um corpo só pode acelerar se tiver alguma força agindo nele. Caso o corpo não acelere, ele está em movimento uniforme, portanto, ele não tem força agindo nele. Tá? E por que essa frase é importante? Porque a gente sabe, aqui na química, que existem chamadas forças intermoleculares. Lembra? Ponte de hidrogênio, força de dipolo permanente, são forças intermoleculares. Aqui nós estamos simplesmente desconsiderando estas forças, que é a quarta frase. Não existem forças de atração e de repulsão. Então, a gente não vai considerar que o gás é atraído pela gravidade, a gente não vai considerar que uma molécula de gás possa atrair a outra, tá? Aí você fala assim, Dan, mas espera um pouquinho. Isso, na prática, não é verdade. Não, não é. Não é. Mas eu consigo gerar esta situação no laboratório? Consigo. Eu consigo pegar um gás real e transformá-lo num gás ideal. Eu consigo. Tá? Por que é importante entender isso? Porque eu consigo provar aquilo que eu vou falar aqui na aula. Né? Porque tudo que eu vou falar aqui vai ser traduzido na forma de equações.
PVNRT, PVT Povotó, né? E para que essa equação seja considerada verdadeira, eu preciso provar isso no laboratório. Lembra quando a gente estudou modelo atômico, da importância do experimento. O experimento ele vai confirmar ou não uma hipótese, certo? Então, como é que eu provo aquilo que eu estou falando? Eu vou no laboratório, pego um gás real e transformo ele em ideal. Tá, e como é que como é que eu consigo fazer isso? Um gás real, para virar ideal, ele precisa estar a baixa pressão e alta temperatura. Então, quando a gente trabalha em laboratório, eu nunca tive oportunidade de trabalhar com gás em laboratório, na faculdade, não tive essa experiência. A gente fazia experimento no laboratório para, por exemplo, provar que o volume molar era 22,4, isso era bem legal. Mas em laboratório mesmo eu nunca trabalhei com gás. Quando você vai no laboratório de gás e o cara está trabalhando com gás ideal, a pressão dentro do recipiente, gente, é quase vácuo. É tipo assim, 0,00003 atm. E a temperatura é alta, tipo 700, 800 Kelvin. Temperatura bem alta. Quanto mais alta for a temperatura e mais baixa for a pressão, mais o gás se comportará como ideal. Tá bom? Então vocês vão perceber nos exercícios, durante o estudo de vocês, que ele vai sempre falar, olha, considere que ele vai te contar toda uma história de um gás assim, assado, assim, não sei o quê, e vai dizer, olha, considere que o gás é ideal. Quando ele te falar isso, o que ele está te dizendo nas entrelinhas? Ele está dizendo para você, ó, pode usar a equação que você aprendeu na aula. Tá? Beleza? Bom, professor, por que eu preciso, para fazer um gás virar ideal, né? Por que eu preciso deixar ele em baixa pressão e alta temperatura? Porque, assim, o que tornará um gás ideal? Basicamente, né? A força intermolecular tem que ser zero. Não pode ter força intermolecular. Então, tudo que eu fizer para diminuir essas forças intermoleculares vai me aproximar o gás para o modelo ideal. Você quer ir trabalhar então com gás ideal? Trabalha com ele, com esse gás numa condição onde as moléculas não interajam. Então, como é que a gente produz esse tipo de situação, né? Eu esquento bastante o gás para que as moléculas se agitem bastante, dessa forma não consigam interagir muito, e eu coloco dentro do recipiente poucas moléculas, ou seja, baixa pressão. Então, você coloca os recipientes, um recipiente muito grande, você coloca pouquinho gás, bem pouquinho, quase vácuo, para que as moléculas não estejam muito próximas umas às outras. Porque quanto mais gás você coloca lá dentro, mesmo as moléculas estando separadas, se você começar a colocar muito gás no recipiente, essas moléculas vão interagir. E aí você não vai conseguir mais observar as equações se comportando daquela forma, tá? Então é basicamente essa a ideia do nosso modelo. Então, a partir de hoje, quando você pensar num gás, você vai pensar num monte de moléculazinhas bem pequenininhas se agitando, nenhuma molécula percebe a presença da outra, nenhuma molécula percebe a presença da outra, tá? E essas moléculas vão se chocando aleatoriamente ali, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acabei não comentando, seria nessa frase 2 aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma situação também ideal, tá? Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Ideal. Como assim? Quando uma molécula colide com a outra, ou quando uma molécula colide no recipiente, na parede do recipiente, é natural que ela perca energia. É natural, né? Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer com isso, imagina você pegando uma bolinha de tênis e soltando ela no chão.
Quando a bolinha de tênis bate no chão, ela perde energia. E sabe como é que eu provo que ela perde energia? Porque quando ela bate no chão e ela sobe de volta, ela vai subir, mas ela não vai subir na mesma altura que ela estava. Certo? Por que quando a bolinha bate no chão e sobe, ela volta a uma altura menor? Porque ela perde energia nesse processo. Se ela não perdesse energia, a bolinha deveria ficar subindo e descendo para sempre, tá? Com gás, gente, é a mesma coisa. O gás, uma molécula bate na outra, ou ela bate no recipiente. Quando ocorre essa colisão, é natural a gente imaginar que a molécula perca energia, mas no nosso modelo, isso não acontece. O que pode acontecer? A molécula pode bater numa outra, e ao bater na outra, ela transfere energia para outra. Então, uma molécula, imagina uma moléculazinha de gás, assim, meio andando devagarinho, lá no recipiente. De repente, vem uma outra molécula e, bum, dá uma pancada nela. Tá? Ela transfere energia. Agora, quando a molécula bate no recipiente, a gente vai fazer de conta que o gás não perde energia nesse processo, tá? Ah, mas professor, ele perde, claro que perde, mas ele perde muito pouco. Ele perde muito pouco. Se você trabalhar com gás nessa condição que eu estou te explicando, com baixa pressão e alta temperatura, você pode considerar que esse gás é ideal, tá bom? Beleza? Bom, se vocês têm alguma pergunta, se quiserem interromper aqui. Beleza. Vou trocar o slide. Bom, quando a gente estuda um gás, a gente precisa... Na verdade, não é um gás, né? Quando a gente estuda qualquer coisa, pode ser um gás, pode ser um sólido, pode ser um líquido, pode ser uma reação química, enfim, pode ser um problema de um bloquinho lá no movimento uniforme, enfim. Eu preciso de informações sobre o meu objeto de estudo. Então, eu quero estudar um gás. Quais são as informações que eu preciso saber sobre um gás? Essas informações, elas são chamadas de variáveis de estado de um gás. Bom, por que elas são chamadas de variáveis? O próprio nome diz, elas vão variar. A pressão de um gás vai variar, a temperatura vai variar e assim por diante. Por que estado? Porque para você descrever um gás, você vai precisar dessas 3 informações. Ou seja, eu quero saber como está um gás. Então, eu tenho que saber a pressão, o volume e a temperatura. Tudo bem? Então, o conjunto de informações, na verdade são 3, são as informações que eu vou chamar de variáveis, P, V e T. Tá bom? Eu não consigo fazer nada com gás se eu não tiver essas informações de pressão, de volume e de temperatura. Tá? Com isso, eu consigo fazer um monte de coisa. O que me interessa, por exemplo, aqui na química, quando se trata disso, né? De estudar gás? Eu quero relacionar essas 3 variáveis com o número de mols. Então, quer dizer, eu consigo determinar o número de mols de um gás só conhecendo pressão, volume e temperatura? Consigo. E é o que a gente vai fazer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 variáveis, coisas que a gente precisa lembrar sobre elas, tá? Bom, vamos começar com a pressão. Pressão. A pressão, gente, ela existe justamente por conta daquilo que a gente acabou de comentar no slide anterior, né? Se eu pensar que um gás, então, é formado por moléculazinhas pequenininhas, que estão se movimentando, e essas moléculas colidem na parede do recipiente, parede interna, nós vamos imaginar que quando a molécula colide com o recipiente, ela vai exercer ali uma força. Então, imagina uma moléculazinha batendo no recipiente, empurrando o recipiente, como se o gás quisesse sair dali, certo?
Só que vocês imaginem que se você coloca um gás dentro de um recipiente, a cada segundo, várias moléculas estão batendo ali. Então, o recipiente, ele fica constantemente submetido a essa força. Então, imagina, por exemplo, assim, ó, você tem um balão, tá? Um balãozinho aqui, e aqui dentro está cheio de gás, tá? Aqui dentro está cheio de gás. E as moléculas, elas estão empurrando o recipiente para fora, tentando sair do recipiente, tá? E o recipiente, ele tem uma área. Então, a física, ela criou uma grandeza chamada pressão. Tá? A pressão é uma grandeza que a física criou. Como é que a física pensa em pressão? A pressão, ela é igual a uma força que você exerce sobre uma certa área de contato. A pressão, ela depende de contato. Então, por exemplo, se você se apoia com os pés no chão, no momento que você está apoiado com o pé no chão, você está aplicando uma força sobre o chão. Concorda? Só que essa força, ela não é aplicada no chão inteiro. Ela é aplicada no seu pé, que é o ponto de contato com o chão. Então, ali eu posso calcular uma pressão que o seu pé faz no chão. Percebe que pressão não é uma coisa exclusiva para gás? Não é. Quando você, por exemplo, as residências, os prédios, enfim, os condomínios, a gente tem caixa d'água em casa, né? E a caixa d'água, ela é um recipiente que você põe um líquido ali dentro. Esse líquido, ele fica apoiado na caixa. Então, ele exerce na parede, ou nas paredes da caixa, uma pressão, né? O gás, ele consegue exercer uma pressão em todo o recipiente, porque as moléculas estão se movimentando ali loucamente, certo? Tudo bem? E essa pressão ela é muito importante por quê? Porque ela vai nos dar uma ideia, por exemplo, de se as moléculas estão mais agitadas, se elas estão menos agitadas, né? Geralmente a gente imagina que um gás, quando ele está a uma pressão muito alta, é porque ou tem muito gás ali dentro, ou porque o gás está numa temperatura muito alta. Você vai começando a partir de uma medida, você vai começando a tentar entender como que está acontecendo ali dentro do recipiente, tá? A gente não vai calcular muito a pressão de um gás usando essa fórmula. Essa fórmula ela é mais uma definição para a física, tá? Mas é interessante que você entenda de onde veio o conceito, porque você sabe o que é pressão, né? Porque pressão é uma coisa que a gente tem uma ideia bem, tipo, intuitiva, né? Tipo, olha, eu sei que é pressão. Você vai lá no posto, enche o pneu, mas agora você vai entender que a pressão está relacionada a uma força, tá? E esse conceito, gurizada, ele é muito importante na física. Quando a gente for estudar motor a combustão, lá na termodinâmica, né? Como é que um motor consegue fazer um carro andar explodindo um combustível dentro dele, né? Então a gente vai, eu não vou entrar muito nesse assunto para não dar muito spoiler, porque esse assunto é muito louco, eu acho lindo. Você consegue, a partir de uma pressão de um gás, fazer com que essa pressão gere uma força, e essa força vai fazer um carro andar. Então, basicamente, o princípio, né, do motor a combustão interna, ele vai nessa linha de ação, tá? O que eu preciso que vocês saibam aqui por enquanto? Que pressão pode ser medida de várias maneiras, tá? Aqui você tem uma tabela que eu tirei de um livro com unidades de pressão. A gente conhece, vamos colocar aqui, ó, o milímetro de mercúrio, que daqui a pouco eu faço um comentário sobre ele, atmosfera, Pascal, bar e Thor. Olha que bagunça.
Tá? A gente podia ficar aqui, eu posso dar uma aula, eu posso dar uma tarde inteira só para falar de pressão. E você vai aprender física pra caramba, tá? Mas não, a gente vai tentar não fazer isso aqui. Vamos olhar para o sistema internacional, né? O sistema internacional de pressão, né? Ele vai na linha do quê? Newton por metro quadrado, certo? Newton é a unidade de força, metro quadrado é a unidade de área, certo? Então, Newton por metro quadrado. Esse Newton por metro quadrado é conhecido também como Pascal. PA. Tá? Tudo bem? No entanto, na química, a gente nem usa tanto o Newton por metro quadrado. A gente usa mais o atmosfera. Tá? A unidade atmosfera, gente, ela compara a pressão de um gás com a pressão da atmosfera. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. A unidade ATM, ela é uma unidade de comparação. Ela compara a pressão de um gás com a pressão atmosférica. Ao nível do mar. Ao nível do mar. Então, por exemplo, quando você fala assim, né? Deixa eu só colocar deixa eu grifar aqui um pouquinho. Quando você fala assim, a pressão de um gás é 4 atms. Exemplo. O que você está querendo dizer com isso? Que a pressão de um gás, né, 4 atms, é 4 vezes maior do que a pressão na superfície do planeta Terra. Lembrar que no nosso planeta nós temos uma camada de gás, certo? E essa camada de gás, ela tem uma pressão. Claro que a nossa atmosfera, né, gente? Alguns vão pensar assim, mas a nossa atmosfera, a pressão varia. Sim. Por isso que a gente define que a comparação é com a pressão ao nível do mar, que é a pressão na superfície do planeta. Tudo bem? Então, ela é uma unidade comparativa. Comparativa. 3 atm, meio atm, 0,7 atm, enfim. Beleza? A pressão de 1 atm, ela é conhecida como pressão ambiente. Mesmo que você não esteja num ambiente onde a pressão seja ela vai continuar sendo chamada de pressão ambiente. Tá bom? Então, ela é uma pressão meio padrão. Então, geralmente, quando os caras vão fazer uma experiência em laboratório, e essa experiência envolve um gás, os caras se certificam que o gás esteja a 1 atm. Então, eles falam, olha, essa experiência foi feita com pressão ambiente. Tá? Beleza? Aí nós temos uma outra unidade que é chamada de milímetro de mercúrio, ou torr. Então, vamos colocar aqui mmHg ou torr. Ou torr. Tá? Esse torr é a abreviação, né, em homenagem ao físico Evangelista Torricelli, ele mesmo, da equação de Torricelli. Esse cara fazia tudo, viu, gente? Ele construiu, por que a unidade foi batizada com o nome dele, né? Porque ele foi o primeiro físico que construiu um medidor de pressão, que é o que a gente vai chamar de barômetro. Em laboratórios de química, quando você entra no laboratório de química, pelo menos eu me lembro muito da faculdade, a primeira coisa que você via na porta do laboratório, na porta, pregado assim na parede, era um termômetro e um barômetro. Então, a gente entrava no laboratório, a primeira coisa que a gente fazia era anotar a temperatura da sala e a pressão da sala, porque isso ia para o relatório. Olha, a gente fez uma experiência num dia em que a temperatura estava assim, a pressão estava assada. Tá? E o que ele fez assim de maneira muito resumida?
porque eu não quero entrar no assunto, porque isso não é uma aula de hidrostática. Quando a gente tiver aula de hidrostática, eu vou parar a aula para falar desse barômetro, tá? O que ele fez? Ele pegou um tubo de vidro, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. Ele pegou um tubo de vidro, tá? E encheu esse tubo de vidro de mercúrio. Mercúrio. Percebe que ele está com a mão aqui embaixo, ó, para não deixar o mercúrio descer. Tá? O tubo está de ponta cabeça. Aí o que ele fez? Ele pegou esse tubo de maneira muito cautelosa, colocou o tubo dentro desse líquido, que também era mercúrio, e tirou a mão lá dentro. Então imagina ele colocando com essa mão aqui, ó. Ele vem aqui embaixo, coloca a boca do tubo dentro do líquido, tá? Aqui, e solta. Quando ele soltou, o que aconteceu com o mercúrio? Ele desceu um pouco. Percebe? Ó? Ele desceu um pouco. Ficou aqui uma parte vazia, ó. E aqui ficou uma coluna de mercúrio. E o que ele percebeu? Que o tamanho dessa coluna aqui, ó, ele variava dependendo do ambiente onde ele estava. Então, quando ele estava na praia, essa coluna de mercúrio aqui, ela tinha 76 centímetros. Quando ele ia para o Monte Everest, não que ele fosse, né? Mas supondo, essa coluna ficava menor. Tá? Essa coluna, ela tem relação direta com a pressão aqui fora. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes do porquê isso acontece, tá, gente? Mas eu consigo, então, estabelecer um outro padrão de comparação. Né? Eu vou comparar uma pressão com a pressão de uma coluna de mercúrio, de um líquido. A gente acabou de comentar aqui, né, gente, que qualquer coisa tem pressão. A partir do momento que você tem um contato, por exemplo, no caso de um líquido, ele exerce pressão. Então, o que essa medida, né, chamada milímetro de mercúrio, ela faz? Ela compara a pressão de um gás com a pressão de uma coluna de mercúrio. Pressão exercida por uma coluna de mercúrio. Coluna de mercúrio. A gente vai estudar na física, né? Depois eu vou provar para vocês que a pressão de uma coluna de líquido, a pressão de um líquido qualquer, pode ser água, pode ser mercúrio, pode ser álcool, ela depende da altura da coluna. Da altura, apenas da altura. Tá? Depois a gente explica isso por quê. E aí a gente tem, então, aqui uma relação entre as unidades. Né? Então, a pressão ao nível do mar, a gente diz que é de 1 atmosfera. Essa pressão de 1 atm, quando comparada com a coluna de mercúrio, ela equivale a 760 milímetros, ou 76 centímetros, né? A gente usa mais o 760. No sistema internacional, essa pressão, ela vale aproximadamente 10 a quinta pascal. Tá? O vestibular usa muito o arredondamento aqui, ó. A gente vai usar muito na física, essa pressão. Tá? Só para você ter noção do que é 10 a quinta pascal, né, gente? Só para você entender, uma pressão de 10 a quinta pascal, ela equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. É muito alta. 100 mil newtons por metro quadrado. Essa é a pressão do nosso ar ao nível do mar. Tá bom? Beleza? Qual que a gente vai usar mais aqui, Dan? Atmosfera. Qual que é do sistema internacional? Pascal.
beleza? Milímetro de... Ah, mas e se eu precisar transformar? Regra de 3, né, gente? Você vai fazer uma regra de 3. Você vai guardar o seguinte, ó. Que 1 atm está para 10 a quinta Pascal, por arredondamento, tá? Que, por sua vez, equivale a 760 mmHg. Milímetro de mercúrio. Tá? Se precisar transformar, vocês já sabem. Faz regrinha de 3, sem estresse, ok? Tranquilo? Pergunta sobre pressão? Acho que não, né? Qualquer coisa pode interromper. Ah, e tira print, por favor, que eu já vou trocar o slide. Ai, deixei cair água aqui. Não, Pode falar, querida. Tô te no ouvindo. Pascal, então não usa esse 1,03, né? Não, Usa nem 10 a vai. quinta. Você Ah, vai tá. usar, na verdade, você vai usar o que o vestibular te mandar. Só que eu já vou te dando a dica, ele vai te arredondar. Porque 1,013, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Então pode ficar tranquila. Mas assim, de toda forma, é o que eu falei. Ele vai ter que te dar isso no exercício, tá? Quando é, por exemplo, se a gente pensar na prova do Enem, né? O Enem, ele não. Alguns vestibulares, eles dão uma tabela de constantes, de informações no começo da prova. O Enem não tem esse costume. Então ele vai vir no exercício, tá? Beleza, vamos lá. Aí aqui eu coloquei um outro slide para a gente discutir também rapidamente, falar um pouquinho de volume e de temperatura, tá bom? Volume não tem muito o que falar, viu, gente? Volume, o que é volume? Ah, volume é o espaço que o gás ocupa, né? Volume, toma cuidado, porque a gente tem uma tendência equivocada de achar que volume é quantidade. Volume não é quantidade. Mas por que a gente tem essa tendência? Porque tem muitas coisas que nós compramos por volume, principalmente quando você vai comprar um líquido, né? Ah, eu vou comprar refrigerante, eu vou comprar combustível, eu vou comprar gás, né? De botijão, por exemplo. Então a gente compra por volume, mas volume ele é o espaço que uma coisa ocupa, tá? É o espaço que uma coisa ocupa. Inclusive, eu vou até fazer um comentário aqui para puxar um pouco a cabecinha de vocês. A gente compra gasolina por litro, certo? Só que, além do preço da gasolina estar astronômico, né, que não vamos nem entrar nessa consideração, a gente tem uma outra questão que é a seguinte: quando você aquece ou resfria um líquido, o volume dele varia, certo? Por que é importante você ter noção disso? Porque quando você vai comprar gasolina num dia muito quente, você está comprando o líquido muito dilatado. Então você está levando menos gasolina. Quando você, em termos de moléculas, né? Quando você está comprando a gasolina num dia frio, você está levando mais gasolina em termos de massa, tá? Por quê? Porque a densidade dela aumenta. Então a gente vai discutir isso, inclusive, na aula de física. Pois é, pois é. É claro, tá, gente, que essa quantidade, por exemplo, já caiu na Unicamp umas 2 ou 3 vezes no Enem, tipo, qual a melhor condição para comprar combustível? Num dia frio. Porque num dia frio, você está comprando combustível contraído. Ou seja, em 1 litro tem muito mais, não muito mais, mas em 1 litro tem mais massa quando está frio do que quando está quente. Certo? Com gás, então, isso nem se compara, né? Por isso que a gente, quando você vai comprar botijão de gás, né? O gás ele vem liquefeito, o tal do GLP, né? Que a gente compra, o gás liquefeito de petróleo. Porque se eu for comprar gás por volume no estado gasoso, aí eu vou tomar muito prejuízo, tá? Mas isso a gente vai discutir depois, na parte de física. Aqui eu queria só que você lembrasse o seguinte: volume é espaço ocupado. No sistema internacional, eu vou usar o metro cúbico, ó, tá? Embora a gente goste mais do litro na química. E aí lembrar o seguinte, tá? Se caso você precise fazer alguma conversão, ó, 1 litro, aliás, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá bom? Outro lembrete que eu gostaria de dar a vocês sobre a questão do volume. 1 centímetro cúbico
é a mesma coisa que 1 ml, tá? Essa dica ela é bem importante, tanto para física como para química. Mas mais para química, porque a gente usa muito ml na química, tá? Tranquilo? O que você precisa saber sobre volume além disso? Que um gás ele ocupa todo o volume onde ele pode estar, né? Então, por exemplo, imagine-se numa sala fechada. Imagine-se numa sala fechada. Imagine que na sua mão você tem uma garrafa contendo um gás. E esse gás tem um cheiro, tá? Você faz de conta que é uma fragrância de perfume. Quando eu abro a garrafa, o gás espalha. E ele vai ocupar toda a sala. Toda a sala. Ele pode até demorar para ocupar toda a sala, se a sala for grande. Mas se você deixar um gás fechado ali dentro durante um tempo suficiente, essas moléculas vão estar espalhadas por todo o recipiente. Não tem como você ter um recipiente pela metade com gás. Ou ele está cheio ou ele está sem gás. Não tem como ele estar pela metade, não é que nem um líquido, né? Um líquido você pode preencher um recipiente só com a metade de um líquido. Um gás você não consegue, tá? É muito importante que vocês tenham isso na cabeça, porque a gente vai falar sobre uma questãozinha lá no final da aula. Tranquilo? Bom, e a temperatura? E a temperatura? Temperatura é uma coisa meio complicada, viu, gente? De maneira muito simples, a gente fala assim, ó, a temperatura está relacionada com a agitação do gás. Na verdade, não é só com a agitação do gás, de qualquer estado físico. De qualquer estado físico. Só que qual é o problema da temperatura? Eu não consigo medir a temperatura de uma molécula. Eu não consigo. A temperatura a gente fala na física, né, de ensino superior, que a temperatura ela é uma medida estatística. Por que ela é uma medida estatística? Porque você precisa de várias moléculas para estimar a temperatura de uma coisa. Você não pode pegar na tua mão uma molécula e falar qual a temperatura desta molécula. O conceito de temperatura ele só tem sentido físico quando você tem várias moléculas. E por que isso cria um problema? Isso cria um problema pelo seguinte, quando você vai medir a temperatura de um gás, então, você deve imaginar que as moléculas não estão todas com a mesma rapidez, com a mesma agitação. Você tem moléculas ali dentro mais agitadas, moléculas menos agitadas. Então, tipo, por exemplo, imagina que você tem lá um recipiente com água, e aí você mede a temperatura. Tá lá, 27 graus Celsius. Pronto, 300 Kelvin. Tá, então significa que as moléculas têm um grau de agitação, que equivale a tal do 300 Kelvin. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que todas as moléculas têm a mesma agitação? Não. Algumas moléculas são muito rápidas, outras moléculas são muito lentas, outras moléculas são mais ou menos. Então, a temperatura, na verdade, ela é uma medida média. Tanto é que a gente costuma dizer, né? Vocês já devem ter visto o professor falar muito isso em sala. Olha, a temperatura, ela mede o grau de agitação médio das moléculas. Tá? Porque a gente tem consciência de que dentro de um sistema onde você tem várias moléculas, não tem como todas terem a mesma agitação, tá? Tudo bem até aqui? Eu queria mostrar para vocês um gráfico para poder explicar um pouquinho melhor isso, essa questão de que as moléculas não têm a mesma agitação, tá? Essa ideia, ela era uma ideia muito... os físicos já tinham muita convicção disso, mas não tinha, até o momento, um modelo muito confiável para poder explicar isso. Até que um cara chamado Boltzmann, se você procurar na internet, ele é um nome bem famoso, é um físico bem famoso, um físico chamado Boltzmann, ele montou um modelo para poder explicar isso melhor. Olha, ele disse assim, olha, quando você tem um sistema com várias moléculas, eu consigo criar uma curva de distribuição de velocidade. Essa curva de distribuição ela é conhecida como distribuição de Boltzmann. Tá? É um assunto que no ensino médio não se cobra muito, mas a gente precisa comentar porque sem isso você não vai entender outras coisas.
Então, o que a gente vai olhar aqui no gráfico? Ó, deixa eu dar um zoom. Aqui. Então, é o seguinte. Aqui você tem... Cada curva dessa é um gás. Então, imagina que cada curva dessa é um gás. Nós temos um gás a uma temperatura de menos 100 graus Celsius, vermelhinho. Eu tenho um gás a uma temperatura de 20 graus Celsius. E eu tenho um terceiro gás a uma temperatura de 600 graus Celsius. Tá bom? São 3 gases diferentes. Então, essa curva ela mostra o comportamento desses 3 gases. Tá, vamos dar uma olhada aqui no eixo X. No eixo X, a gente tem a velocidade das moléculas. A velocidade das moléculas. E no eixo Y, você tem o número de moléculas. Número de moléculas. Então, como é que a gente deve interpretar este gráfico? Vamos olhar, por exemplo, para a curva azul. A curva azul é a curva onde o gás está em maior temperatura. Tudo bem? Tudo bem. O que isso quer dizer? Na distribuição de Boltzmann, o que a gente percebe? Por exemplo, ó, vamos pegar um ponto qualquer do gráfico. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse pontinho? Esse pontinho ele está me dizendo que nesse gás eu tenho aproximadamente 250 moléculas com velocidade de 200 metros por segundo. Tá? Peguei um ponto aleatório aqui. E isso no gás que está a 600 graus Celsius. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, pega esse outro ponto. Eu tenho aproximadamente 750 moléculas que estão a uma velocidade de 1000 metros por segundo. Tá? Cada ponto que eu pego do gráfico, eu tenho uma quantidade de moléculas no eixo Y com uma certa velocidade. Tudo bem? Quando a gente olha para os gráficos e compara os 3 gases, a gente vai perceber que as moléculas estão com comportamentos um pouco diferentes. A forma das curvas ela é bem parecida. Tá? Essas curvas elas têm o formato de um sino. De um sino. Tá? O que esse formato nos diz? Ele diz o seguinte, olha, independente da temperatura do gás, você vai ter sempre uma grande quantidade de moléculas. Tá vendo aqui, ó? Grande quantidade de moléculas. Aqui também, ó. Grande quantidade de moléculas. Aqui também. Grande quantidade de moléculas. Tá? Essa grande quantidade de moléculas, ela tem uma velocidade média. Tá vendo aqui, ó? Uma velocidade média para aquela temperatura. Mas você tem moléculas mais lentas. Então, tudo que está para a esquerda do pico são moléculas mais lentas. E tudo que está à direita do pico são moléculas mais rápidas. Então, a gente olhando nos gráficos, a gente percebe que tem molécula com tudo quanto é tipo de velocidade. Tá? Só que, dependendo da temperatura, a gente tem uma distribuição de velocidades mais homogênea. Por exemplo, você pega o gás que está a menos 100 graus. Pega o gás que está a menos 100 graus. Você pode perceber que o gás que está a menos 100 graus, a curva dele, ela termina por aqui, ó. Tá vendo? O que isso quer dizer na prática? Que nessa temperatura, você não vai encontrar molécula mais rápida que isso. Essa daqui são as moléculas mais rápidas que você tem naquela temperatura, tá vendo? Ó? Quando eu olho, por exemplo, para o gás que está na temperatura de 20 graus Celsius, olha a temperatura de 20 graus, o gráfico termina por aqui, ó. Você percebe que nessa temperatura, a gente já encontra bastante molécula com 800 de velocidade, mas você não encontra moléculas com 1400 de velocidade para o gás que está a menos 20, a 20 graus. Agora, se eu pegar o gás que está a 600 graus, ó,
Você tem molécula que está a 1.400 por hora. Você tem metros por segundo, perdão. Você tem molécula que está a 1.200. Então, a gente percebe que conforme a temperatura vai aumentando, você vai tendo mais velocidades envolvidas e mais moléculas com essas velocidades altas. Tá? Mas o que a gente vai observar que chama muito a atenção é essa curva no formato de um sino, que ela é uma curva que se reproduz para qualquer temperatura. Quer dizer, o comportamento é o mesmo, em termos de temperatura. Tipo, ó, tem molécula lenta, tem molécula rápida e tem molécula mais ou menos. Então, a temperatura, quando eu falei para vocês que ela é uma medida estatística, ela está supondo que todo mundo tem a mesma velocidade, o que não é verdade, tá? Tudo bem? Tinha uma coisa que eu queria falar agora que eu me esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar agora, daqui a pouco eu lembro. Veio um pensamento na minha cabeça aqui, eu acabei esquecendo. Lembrei. Tá, mas depois eu falo, não é tão importante. Qual é a temperatura que qual a escala de temperatura que a gente vai usar aqui na química? A temperatura para o sistema internacional, tá? Temperatura para o sistema internacional, que é o Kelvin. Ó. Escala Kelvin, tá? Então, no sistema internacional, no SI, nós temos o Kelvin. A gente vai usar a temperatura nas fórmulas, né? A temperatura, gente, ela é a única grandeza da fórmula que tem que estar em Kelvin. Tem que estar em Kelvin. As outras grandezas, né, a pressão e o volume, vocês vão perceber que você até consegue usar outra unidade na fórmula. Então, você pode usar Pascal, você pode usar sistema internacional. Para o volume, você pode usar litro ou metro cúbico, tá? Só que para Kelvin, não. Para temperatura, não. É só Kelvin. E eu esqueci de falar uma coisa antes de eu trocar o slide. Gente, para volume, metro cúbico é sistema internacional, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Pronto. Daí eu já anoto. Para volume, metro cúbico é sistema internacional. Tudo bem? Tranquilos? Belezitia? Ok. Então, let's go. Vamos continuar aqui. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Bom. O que a gente vai fazer, então, agora? Deixa eu trocar aqui. Eu vou propor para vocês aqui um experimento mental, para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui. A gente vai falar de transformação gasosa. Tenta imaginar que você tem na tua frente um balão cheio de gás. Então, você encheu o balão, uma bexiga daquelas de aniversário, tá? E encheu bastante, para deixar o balão bem duro, tá? Pressão bem grande lá dentro. Aí, imagina que você vá com esse balão dentro de um freezer. O balão cheio, você vai colocar o balão dentro de um freezer. A temperatura de um freezer, ela vai girar em torno de menos 20 graus Celsius. Alguém poderia imaginar ou dizer para mim o que vai acontecer com esse balão se ele for colocado num ambiente muito frio? O que vocês acham que aconteceria? Eu enchi num ambiente de temperatura normal, tá? E aí coloquei ele num freezer. Deixa eu ver o que estão falando aqui, peraí. Vai murchar. Isso. Estão falando que vai diminuir o volume, que vai murchar. É verdade. É verdade. Vai murchar. Tá. Então, presta bem atenção no que vocês acabaram de me dizer. Eu peguei um balão, coloquei no freezer, ele vai murchar. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui. Antes de colocar o balão no freezer, ele tinha uma pressão, ele tinha um volume e ele tinha uma temperatura, concorda? Antes de ter colocado no freezer. Depois que você colocou ele no freezer, ele vai ter uma... Vocês falaram que ele vai murchar.
Então, eu já botei ele no freezer, eu já mudei a temperatura dele. Quando eu coloquei ele no freezer, eu já mudei a temperatura dele. Vocês acabaram de dizer para mim que o volume vai mudar. O volume vai mudar. E eu também posso imaginar que a pressão deve diminuir lá dentro. Posso supor isto, tá? Não vou dizer categoricamente que vai diminuir a pressão, mas eu posso imaginar que a pressão vai mudar também. Tudo bem isso? Ou seja, o que eu quero que vocês percebam com esse exemplo bem bobinho? Que essas três variáveis de um gás, né, a pressão, o volume e a temperatura, elas são interdependentes. Vocês conseguem compreender essa frase? O que eu quero dizer com isso? Se eu, por vontade própria, mudar uma variável, e eu fiz isso quando eu coloquei o gás na geladeira, né? Quando você coloca o gás lá no freezer, você colocou o gás numa temperatura menor. Então, você alterou uma das variáveis do gás, certo? O que aconteceu com as outras variáveis? Variaram. Percebem isso? Ou seja, existe uma espécie de atrelamento entre as variáveis. E esse atrelamento precisa ser conhecido. Tipo, o que acontece com a pressão se eu mudar a temperatura? O que acontece com o volume se eu mudei a temperatura? O que acontece com a pressão se eu mudei o volume? Certo? Essas relações elas vão ser transformadas numa equação matemática. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai passar agora por uma sequência de slides onde a gente vai aprender a construir essa fórmula. Você vai entender por que é que PV é igual a NRT. O que a gente quer chegar é no PV e NRT, mas por que PV é NRT? Por quê? Da onde veio essa fórmula? Tá? Por que P vezes V igual a NR vezes T? Tá? Então, a gente vai começar bem no comecinho. Esse comecinho, a gente vai trabalhar aqui com transformações especiais. Tá? Tá, mas, Dan, o que é uma transformação dentro desse contexto, né, que a gente está estudando? É o que eu fiz agora com o gás, mentalmente. Peguei o gás e botei na geladeira. Eu transformei. Transformar um gás, gente, é a coisa mais simples que tem. Basta você mudar uma variável. Uma. Tudo bem? Só que nós temos um problema. Eu vou abrir aqui uma tela, porque eu vou fazer um rascunho. Espera aí. Só um minutinho. Eu quero fazer um rascunho com vocês, eu não quero nem colocar isso como anotação de slide, porque é mais um exercício de raciocínio do que outra coisa. Espera um pouquinho só. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem um negócio aqui. Se tudo estiver correto, funcionando bem, vocês devem estar vendo uma tela preta. Qualquer coisa se manifestem. Então, veja só. Temos um problema. Quantas variáveis de estado eu conheço? Bom, o estado de um gás ele é, vamos dizer assim, conhecido ou caracterizado quando você conhece P, V e T. Tá? Só que qual é o nosso problema? A nossa matemática, quando eu falo nossa matemática, eu estou dizendo a matemática do ensino médio, ela não nos ensina a trabalhar com três variáveis. Por outro lado, a gente consegue trabalhar com duas. Por exemplo, lá na física, quando você fala assim, ó, espaço em função do tempo.
e te dou um gráfico, por exemplo. Você tem aqui duas variáveis. Tá? A gente trabalha com duas variáveis dentro daquilo que se chama de função. Certo? Então, a gente consegue trabalhar com duas variáveis. Agora, aqui nós temos o nosso problema, que é o seguinte. Como é que eu vou montar um gráfico? Presta atenção no que eu vou fazer agora. Como é que eu vou montar um gráfico de pressão, volume e temperatura? Eu teria que montar um gráfico, gente, tridimensional. Consegue imaginar que isso aqui é um gráfico tridimensional? Ó? Consegue? Consegue imaginar três planos? Três planos, ó. Você tem um plano que seria um gráfico PV, que seria isso aqui, ó. Você teria um outro plano aqui no chão, ó, que seria o gráfico de V com T, aqui. E teria um terceiro plano aqui, como se fosse uma parede, ó, que seria a relação P com T. Então, assim, a gente não sabe fazer isso. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos contornar esse problema. A gente vai estudar o que se chamam de transformações especiais. Por que que elas são transformações especiais? Porque elas vão partir da premissa de que uma variável não muda. Uma variável não muda. Como assim, professor, uma variável não muda? Vou explicar. Por exemplo, imagine um gás com temperatura constante. Que é uma coisa fácil de você produzir no laboratório. Um gás com temperatura constante. Quando eu trabalho com gás em temperatura constante, quais são as únicas variáveis que efetivamente vão mudar? Pressão e volume. Então, existe uma transformação chamada isotérmica. Isotérmica. Ah, ligo a câmera. Eu desliguei a câmera. Ah, desculpa. Obrigado. Ainda bem que você falou, né, Gil? Obrigado. Tá? Uma transformação isotérmica é uma transformação onde o que pode mudar no gás é a pressão e o volume. A temperatura não. Tá? Por que que eu estudo essa transformação, Dan? Porque ela é mais fácil. Ela é mais fácil. Tá? Tá. Outra situação. Vamos imaginar agora um gás onde o volume é constante. Volume constante. Então, que também é uma coisa super fácil de você produzir no laboratório. Quando um gás tem volume constante, as variáveis que vão se relacionar nesse caso serão a pressão e a temperatura. Então, eu vou mudar a temperatura e observar o que acontece com a pressão. Tá? No primeiro caso, eu vou mudar o volume e vou observar o que acontece com a pressão. Tá? Cada uma dessas transformações vai ganhando um nome. Tá? A transformação que relaciona pressão e temperatura, que é a transformação onde o gás está com volume constante, ela é chamada de isovolumétrica. Tem outros nomes também, mas eu não vou falar agora. Tá? Isovolumétrica. Beleza? E a terceira simplificação, digamos assim, é aquela onde nós vamos imaginar um gás com pressão constante.
pressão constante. Tá? Quando a gente analisa um gás com pressão constante, o que nós estamos interessados, então, em mapear, nesse caso, seria a relação entre volume e temperatura. Tá? Essa transformação, né, esse processo que o gás eventualmente vai sofrer, ele vai se chamar processo isobárico. Isobárico. Transformação isobárica. Vou colocar um A aqui, né? Estou colocando tudo no feminino. Então, coloca A. Transformação isobárica. Tá? Esses nomes eles vão ser bem importantes, principalmente na física. Principalmente na física. Porque vários desses processos acontecem dentro do motor a combustão. Tem momentos lá em que o gás vai sofrer um processo isotérmico, depois ele vai sofrer um isobárico, depois ele vai sofrer um isométrico ou isovolumétrico, tá? Então, vocês precisam lembrar desses nomes, se bem que a gente fala tanto, né, que acaba que o pessoal acaba lembrando, tá? E só uma informaçãozinha adicional sobre essa questão do nome, né, gente? A gente esse termo iso, que a gente usa muito na química, né, isótopo, isômero, isobárico, isso é igual. Isso é igual, tá? Prefixo igual. Então, uma transformação se chama isotérmica, porque a temperatura se mantém constante, ou seja, ela é igual quando você compara o gás antes do processo e depois do processo, tá? Temperatura antes, temperatura depois, igual? Ah, então isobárica, isotérmica. Ah, pressão antes igual a pressão depois? Isobárica. Ah, volume antes igual a volume depois? Ah, isométrica ou isovolumétrica. Tudo bem? E aí fica uma pergunta. Mas, Dan, peraí. E se o gás sofrer uma transformação onde tudo varia? E aí? E aí nós vamos chegar a esta situação também. O que a gente vai fazer aqui é ir de casos específicos para um caso geral. Então, eu vou começar com transformações especiais, para você entender a coisa. A hora que cair a ficha, eu vou chegar para você e falar, então, galera, agora vamos fazer a geral aqui? Aí vocês vão chegar nela naturalmente, tá? Se eu colocar a geral de cara, você vai até lembrar da fórmula, mas você não vai entender direito. E a gente quer que você entenda, né? A gente quer que você entenda. Tá bom? Tudo bem? Perguntas? Beleza. Bom, então, feito esse preâmbulo, né, do porquê a gente está estudando as transformações especiais, a gente vai começar então pelas isotérmicas, tá? Então, transformações isotérmicas são processos onde um gás ele vai ter a sua pressão vai mudar, o seu volume vai mudar, mas sem a mudança de temperatura, tá? Como é que a gente faz isso na prática? Qual das variáveis a gente vai controlar? Quando eu falo a gente, eu estou falando da pessoa que está no laboratório para fazer a experiência. Ela vai alterar o volume do gás. Então, ela vai alterar o volume e vai observar o que acontece, ou o que deve acontecer com a pressão, tá? Então, imaginem a seguinte situação aqui, ó. Aqui eu tenho um êmbolo, tá? E eu estou pressionando o gás que está lá dentro. Tá? Então, eu tenho aqui uma pressão. Deixa eu pegar o laser aqui, peraí. Então, ó, eu tenho aqui uma pressão P, tá? Que está sendo aplicada nesse gás. E aqui o volume, 8 ml. Tudo bem? Aqui nós temos um outro recipiente com o mesmo gás, aliás, é o mesmo recipiente, perdão, tá? Onde eu dupliquei a pressão. Tá? Eu dupliquei a pressão. Então, eu apertei o êmbolo de uma tal maneira onde a pressão seja o dobro da anterior, tá? Essa pressão que a gente está aplicando aqui fora, gurizada, só para vocês entenderem, ela é a mesma pressão que o gás está lá dentro, porque o êmbolo está parado, tá vendo? Então, se você aplica uma pressão P num gás e o êmbolo está parado, é porque aqui dentro eu tenho uma pressão P também, tá bom?
Com essa pressão P, o volume do gás, supostamente lá era 8 ml. Quando eu dobro a pressão do meu interior, eu percebo que o volume cai à metade. Tá? Então, existe aqui uma relação muito particular entre pressão e volume, certo? Essa relação entre pressão e volume, ela pode ser explícita por conta dessa tabela aqui, ó. Aqui eu coloquei pressão 1, volume 8, pressão 2, volume 4, pressão 4, volume 2, pressão 8, volume 1. Vendo? Ó? O que a gente vai observar de maneira geral? A primeira coisa que é mais intuitiva é a seguinte, se eu estou aumentando a pressão do gás, o volume vai ficando menor. Né? Você vai apertando mais o êmbolo e o volume vai ficando menor. Agora, o que nos chama a atenção é que toda vez que eu faço essa conta aqui, ó, P vezes V, o valor dá o mesmo. Não importa qual situação você esteja com o gás, a gente vai perceber que o produto de P e V dá o mesmo. Então, o que a gente consegue concluir? Espera só um pouquinho, gente. A gente consegue concluir o seguinte, ó. Conclusões. Conclusão. Numa transformação isotérmica, então, ó, se a temperatura é constante, vírgula, teremos que P vezes V também é constante. Tá? E aqui tem uma informação muito mais interessante para nós quando a gente olha para a matemática disso. Que é a seguinte, espera aí, se o produto de pressão e volume é constante, quer dizer que quando uma aumenta, como por exemplo aconteceu aqui na tabela, ó, a outra diminui na mesma proporção. Por exemplo, quando a pressão subiu de 1 para 2 atms, ou seja, quando a pressão dobrou, aqui, ó, a gente percebe que o volume caiu à metade. Tá vendo? Quando a pressão vai de 1 para 4, por exemplo, aqui, ó, compara a primeira linha com a terceira linha. Então, quando a pressão aumentou 4 vezes, o volume diminuiu 4 vezes. Percebe? Então, nós estamos falando aqui daquilo que a matemática chama de grandezas inversamente proporcionais. GIP. Grandezas inversamente proporcionais. Então, quer dizer, tudo que eu faço com a pressão, o volume está sofrendo ao contrário. Se eu dobro a pressão, o volume cai à metade. Se eu triplico a pressão, o volume cai 3 vezes. Se eu quadruplico a pressão, o volume cai 4 vezes. E a mesma coisa acontece ao contrário, né? Se um gás expande de tal maneira que o volume dobra, a pressão cai à metade. Se um gás expande de tal maneira que o volume dele aumente 10 vezes, a pressão vai cair 10 vezes. É um raciocínio bem tranquilo da gente ter. Que a gente pode transformar numa fórmula. A fórmula seria assim, ó. Se eu pegar a pressão inicial do gás e multiplicar pelo volume inicial, isso vai me dar um valor. Só que como esse valor ele é constante, quer dizer que esse valor ele tem que ser igual à pressão final multiplicada pelo volume final. Tá? Isso é conhecido como lei das transformações isotérmicas. PI vezes VI igual a PF vezes VF. Tá? Em algumas apostilas vocês vão ver lá P1, V1 igual a P2, V2, né? Onde 1 e 2 seriam os estados do gás, né? Antes e depois. Mas, de maneira geral, a gente tem esse comportamento, que é super intuitivo. Tá? Tudo bem? Só um parênteses bem rápido.
Num gás real, isso não acontece. Num gás real. Lembre-se que nós estamos estudando gás ideal. Num gás real, qual é o comportamento que a gente observa? Quando você diminui o volume, a pressão de fato aumenta. Ela aumenta. Mas ela não tem essa relação proporcional. Tipo, se eu, por exemplo, diminuir o volume pela metade, a pressão não vai dobrar. Ela vai mudar, mas não vai dobrar. Tá? Então, o gás ideal, ele é bom por quê? Porque a matemática dele é simples. Então, o que se espera de um aluno num vestibular, né, no que diz respeito a esse assunto? Que o aluno entenda que quando eu comprimo, a pressão aumenta, e aí a gente pode até explicar por que isso acontece. Né? Por que será que quando o volume diminui, a pressão fica grande? Porque aquelas moléculas que estão lá dentro, elas estão colidindo no recipiente, concorda? Elas estão colidindo. Se você restringe o espaço em que as moléculas têm para andar, então ali eu tinha 8 ml. Então as moléculas estavam colidindo ali. Quando eu diminuí o espaço, pelo fato do espaço estar menor, as moléculas vão colidir mais vezes no recipiente. Então uma molécula que, sei lá, colidia, uma vez a cada 2 segundos, ela vai passar a colidir mais vezes a cada 2 segundos. Tá? Então, por que a pressão aumenta? Porque você aumenta a frequência de colisões da molécula no recipiente. As moléculas vão batendo mais vezes. Tá? Tomem muito cuidado para não cometer um erro aqui, que muito aluno comete. O aluno fala assim, professor, a pressão aumenta porque as moléculas se agitam mais. Não, as moléculas não vão se agitar mais, porque a temperatura é constante. Tá? A gente tem uma ideia, às vezes, um pouco equivocada. A pressão, se está apertando o gás, as moléculas vão andar mais rápido. Não, não. O que faria as moléculas andarem mais rápido seria uma mudança de temperatura que não ocorreu. Tá? Então, a gente vai dizer assim, por que quando eu diminuo o volume, a pressão aumenta? Porque você aumenta a frequência de colisões. Tá? Veio uma pergunta aqui. Então vai ter mais força na parede? Sim. Sim. Para pensar assim, por exemplo. Se eu dobro a frequência de colisões, por exemplo, eu vou dobrar a força na parede, porque a molécula vai bater 2 vezes mais. Então aquela força vai ampliar. E aí o gás acaba aumentando a pressão. Tá? Mas não porque as moléculas se tornaram mais rápidas. Não cometam esse equívoco. Nós estamos na transformação isotérmica. Então, a agitação molecular ela não variou. Agora, a molécula tem menos espaço, ela vai bater mais vezes no recipiente. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Como é que isso pode aparecer na tua frente? Isso pode aparecer na tua frente a partir de um gráfico também. Então, se nós pegarmos todos esses valores e colocarmos em um gráfico, a gente vai observar uma curva que não é uma parábola, tá? Isto não é uma parábola, isto é uma hipérbole. É uma hipérbole. Vocês vão aprender isso na parte de funções, lá na matemática, com o tio Eloy, para quem estiver fazendo o curso com o tio Eloy. Tá? Eu fico falando do Eloy como se todo mundo fizesse curso com ele, né? Mas eu acho que a maioria de vocês fazem. Tá bom? Então, é uma hipérbole, não é uma parábola, isso não é uma função de segundo grau. Tudo bem? Então, se o exercício citar que a transformação é isotérmica, você vai usar essa formulinha aí. Acabou. Tá? Ele pode citar explicitamente, né? Ele fala, olha, a transformação é isotérmica. Ou ele dá a entender que a temperatura é constante. De alguma maneira, ele vai explicitar isso no enunciado, vai dizer, a temperatura é constante. Então eu estou trabalhando com uma transformação isotérmica. Tudo bem? Tá? Isso é conhecido como lei de Boyle. Tá? A lei das transformações isotérmicas também é conhecida como lei de Boyle, Boyle-Mariotti. Tá? Mas esses nomes acho que não tem necessidade de vocês ficarem decorando, não. Tranquilos? Podemos passar, então, para a segunda transformação? É muito interessante, conteúdos à parte, né? Que essas leis que eu estou citando para vocês, a lei de Boyle, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, elas foram leis trabalhadas, né, estudadas por pessoas diferentes
em momentos diferentes, né? Mas, de uma certa forma, a gente vai precisar das 3 para poder chegar na equação geral, no pivot Pivot, tá? Beleza? Vou trocar aqui o slide para a gente passar, então, para a segunda lei, ou segunda transformação, né? Vou chamar de segunda transformação. Espera aí. Aqui. Aqui. Aqui nós vamos trabalhar com a lei das transformações isobáricas. Espera só um pouquinho, gente. Ah, tá. Pronto. Lei das transformações isobáricas. O que é uma lei de transformação isobárica? É uma lei onde a gente vai pressupor que a temperatura, a pressão do gás, ela é mantida constante. Então, nós vamos variar a temperatura e observar o que acontece com o volume, tá? Bom, no desenho aqui, ó, eu tenho um cilindro com gás aqui dentro, ó. Beleza? Esse gás, ele está numa pressão P. Tá? Então, imagina que aqui tem uma pessoa aplicando uma força no êmbolo, de tal maneira que ela imprima nesse êmbolo uma pressão P. Tá? Então, a pressão aqui dentro do gás é P. Tá? O meu gás está com 4 ml, beleza? E ele está com uma temperatura de 200 Kelvin. Ó. Tá? Eu chamei isso aqui de estado inicial. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Como é que a gente aumenta a temperatura, né, gente? Dando calor para o gás. A gente está estudando isso na termologia. Então, eu dou calor para o gás, ele absorve o calor e as moléculas se agitam mais. O que a gente vai observar é que, quando eu aumento a temperatura, se eu mantiver a mesma pressão, isso é importante, eu estou mantendo a mesma pressão, tá? O volume do gás aumenta junto, tá? E ele não só aumenta, como ele aumenta na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, daqui para cá, por exemplo, eu dobrei a temperatura, tá? O volume dobra. O volume dobra. Então, quer dizer, o gás, ele ocupa 2 vezes mais espaço do que ele ocupava. Quer dizer, é muito louco, porque é uma dilatação muito grande, gente. Tá? Quando a gente for ter aula de dilatação lá na termologia, vocês vão ver quando um líquido dilata, ou quando um sólido dilata, você termina de fazer a conta, né? Ele vai perguntar, quanto que o líquido dilatou? Mano, você faz a conta, você fica revoltado. Você fala, meu, eu não acredito que eu fiz essa conta para chegar numa dilatação tão ridícula. E de fato, né, gente, por que líquido e sólido não dilata tanto? Vamos pensar na química disso. Gente, um líquido não dilata muito por causa das interações moleculares. Um sólido dilata menos ainda. As moléculas estão tão coesas que dilatar é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Agora, o gás, ele não tem interação molecular. O que segura uma molécula perto da outra? Nada. Então, você vai dando energia para o negócio, ele vai dilatando. A ponto de ser uma dilatação proporcional à temperatura. Diretamente proporcional. Tipo, dobrou a temperatura, dobra o volume. Triplicou a temperatura, triplica o volume. Tá? E o contrário também. Se eu resfrio, né? Se eu resfrio o meu gás, ele contrai. Por isso que a gente fala, vocês já devem ter ouvido essa expressão, o ar quente é mais leve. Não é que o ar quente é mais leve, ele é menos denso. Por que ele é menos denso? Porque quando você esquenta o gás, o volume aumenta. Você concorda que, nesse caso aqui, ó, né, se você olhar para essas duas figuras, você pode dizer que a densidade do gás aqui, ó, no recipiente de baixo, ela é menor? Ela é menor. Porque a massa é a mesma. O recipiente está fechado, certo? Se a massa é a mesma, ao ocupar um volume maior, a densidade diminui. Tá? Então, essa história do gás ficar mais leve porque ele está quente tem a ver com esse processo. Né? Isso aqui explica, por exemplo, o que acontece com o balão. Né? Quando você infla um balão, a temperatura aumenta
a densidade do gás diminui, ele acaba flutuando, tá? Aqueles balões que o pessoal usa para passear, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a tabelinha com os valores. Ó, aqui, o volume 4 ml, tá? Por uma temperatura de 200 Kelvin. Quando eu dobrei o volume, é porque a temperatura também dobrou. Olha lá. Beleza? Então, aqui, a gente vai tirar a segunda conclusão da segunda lei, das isobáricas. Conclusão. Conclusão. Aqui nós temos que a pressão não, a pressão é constante, Danilo. Aqui a gente vai ter que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? E as grandezas diretamente proporcionais, elas têm uma característica muito particular da matemática. Olha só. No primeiro caso aqui, olha, gente, quando eu pego a pressão, ou o volume inicial, que é 4, e divido pela temperatura, deu 1/50, tá vendo? Ó? Acontece que, quando eu dobrei a temperatura, o volume também dobrou, porque eles são diretamente proporcionais. E aí a gente percebe que se você fizer essa conta do volume dividido pela temperatura, o valor é o mesmo. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com duas grandezas, onde eu posso dizer que o volume dividido pela temperatura dá constante. Dá constante. Tá? Bom, por que isso é bom? Porque se o volume dividido pela temperatura é uma constante, eu posso dizer que V1, VI, né? Vamos chamar de I. A gente está chamando de I e F. Então, quer dizer, se eu pegar o volume inicial, e dividir pela temperatura inicial, isso tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. Tá? Beleza? Lembrando que a temperatura precisa estar em Kelvin. O volume não precisa necessariamente estar em litros, desde que eles estejam nas mesmas unidades, né? Então, eu estou usando ml do lado esquerdo, eu vou usar ml do lado direito, tá? Não misturar as unidades. Mas pode usar ml, pode usar metro cúbico, pode usar litro, enfim, tá? O que o exercício te fornecer. Quando a gente trabalha com essas fórmulas que têm igualdade, né? Estado inicial, estado final, a gente tem momentos em que a gente faz isso na física também. O bom de trabalhar com essas fórmulas é que você não tem uma rigidez quanto à unidade. Então, pode colocar qualquer unidade, exceto quando esta coisa se trata da temperatura. Aí tem que ser em Kelvin, tá bom? Beleza? Aí eu tenho aqui do lado direito o gráfico de volume por temperatura. Esse gráfico ele vai ser muito utilizado na física. A gente vai até tirar a área desse gráfico, tá? Depois em outros momentos ali. Se bem que não é desse aqui que a gente tira a área, a gente tira de pressão por volume, mas é um gráfico parecido também, tá? A gente vai usar bastante na física. Tudo bem? Então, essa é a segunda lei. Podem tirar print para a gente passar para a terceira. Então, na isotérmica, eu tenho inversamente proporcional, né? Na isobárica, eu tenho diretamente proporcional, tá? Aqui tem um GDP, ó, apaguei. Deixa eu só corrigir aqui, peraí. O chato, né? Peraí. Vou colocar assim, ó, GDP. Aqui, ó. Grandeza diretamente proporcional. Pronto. Tá? Agora pode tirar print, que agora está mais bonitinho. Aí, a terceira e última lei. Vamos lá. Terceira e última lei. Transformação isométrica. Para uma transformação ser isométrica, ela não pode variar o volume. Então, aqui, nós não vamos trabalhar mais
com êmbolos, como aquelas seringas que vocês estavam visualizando nas duas primeiras leis. Aqui, a gente vai imaginar o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, você tem um sistema que mantém o êmbolo preso, ó. Tá vendo? Ele está parafusado aqui de uma tal maneira que ele não consegue nem subir nem descer. Não importa o que você faça com o gás, ele vai estar sempre no mesmo espaço. Então, você vai garantir para o gás que ele tenha o mesmo espaço para andar. Tudo bem? Tá, aqui nós temos um gás no estado inicial, 300 Kelvin, e pressão 50 kPa. 50 kPa, tá? Esse K aqui do lado, gente, é quilopascal. Então, é 50 mil pascal. Tá? 50 mil pascal, gente, dá meia atmosfera. Aproximadamente meia atmosfera. Tá? Cada atmosfera são 100 mil pascal, né? Que é o 10 à quinta. Então, isso aqui dá mais ou menos meia atmosfera. Tá? Vão se acostumando com essa unidade kPa, porque ela é bastante usada na física. Tá? Quilopascal. Então, esse quilo é 10 à terceira. Tá? Aí, olha o que a gente fez. A gente dobrou a temperatura. Gente, vamos lá. Dobrar a temperatura quer dizer dobrar a agitação. Você simplesmente multiplicou a agitação por 2. As moléculas estão 2 vezes mais agitadas. Só que elas estão no mesmo espaço. Então, o que vai acontecer aqui? As moléculas vão colidir mais. Mas agora, não porque o espaço diminuiu. Agora elas vão colidir mais porque elas estão mais agitadas. Aqui sim, a agitação aumentou, não na primeira lei. Na primeira lei, a temperatura foi mantida constante. O que aconteceu é que na primeira lei, o volume ficou menor. Por isso que a pressão aumentou. Aqui não. Aqui o volume é o mesmo, as moléculas estão mais agitadas, elas vão dobrar a agitação, e ao dobrarem a agitação, vão dobrar a frequência de colisões também. Então, vai aumentar a pressão 2 vezes, tá? Então, aqui a gente vai observar, ó, uma relação diretamente proporcional, gurizada. Também diretamente proporcional. Então, vamos escrevê-la aqui, ó. Então, para pressão versus temperatura, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, quer dizer, você vai observar uma semelhança muito grande entre a segunda e a terceira lei. No gráfico, né, que é um gráfico, é uma reta crescente, assim como na primeira, nessa daqui, ó, tá vendo? Volume por temperatura. Tá aqui, ó. Tá? E, consequentemente, a relação matemática também é a mesma, ó. Se eu pegar a pressão e dividir pela temperatura, isso aqui tem que me dar constante. Certo? Portanto, se eu pegar a pressão inicial, dividir pela temperatura inicial, isso tem que ser igual a pressão final multiplicado pela temperatura final. PF sobre TF. Tudo bem? Beleza? Aqui a mesma coisa que vale. Pode usar a unidade que você quiser para pressão, mas a de temperatura precisa estar em Kelvin. Beleza? Essa é a terceira lei. É claro que essas fórmulas, elas têm uma limitação. Você só pode usar essas formulinhas se você perceber que a transformação é especial. Tá bom? Que é ou a isotérmica, ou a isobárica, ou a isométrica. Tudo bem, galera? Perguntas? Não? Certo. Então, nós vamos encerrando por aqui, tá? O que a gente vai discutir na próxima aula é a consequência disso. Então, a gente vai pegar essas 3 leis e vamos falar assim, bom, tá bom. E se a transformação não for nem isotérmica, nem isobárica, nem isométrica? Que fórmula eu vou usar? E a partir dessa fórmula, né, que a gente vai chamar de equação de transformação, a partir dessa fórmula, a gente entra na equação de Clapeyron, que é o PV-NRT. Tudo bem? Beleza, gurizada? Linda do Coração. Vamos tomar lanche?
Bora tomar lanche? Então vamos.